Bom, boa tarde a todos. Agradeço aí a presença, né, de todos vocês. É até bom rever, né, a imprensa frequentando o nosso clube. Eu não tinha tido a oportunidade ainda de ter visto vocês. Bom, o momento hoje não poderia ser diferente, né? Um momento triste para a gente, um momento que traz um sentimento amargo para todos nós que fazemos o Esporte Clube do Recife. Mas eu tenho uma coisa comigo, né, por tudo que já passei, a gente não pode ficar alimentando esse sentimento ou mesmo esse lado negativo que esse rebaixamento ou esse descenso trará para a gente. Tem um amigo de carreiras também, já não está mais entre nós, que dizia assim: a gente não pode dar intimidade a problema. Então eu gostaria de dizer que a gente aqui não vai dar intimidade a problema, a gente vai partir para cima, a gente vai mudar a cara do Esporte Clube do Recife. E para isso, né, eu como atual comandante, mesmo que interinamente, né, eu vou liderar, né, a equipe, né, o time que está aqui, alguns deles, né, um Carreras e Guedes, é um Dream Team, né, e junto com eles a gente vai buscar essa mudança, vai buscar colocar o esporte em um patamar bem melhor do que se encontrou aqui, na atual gestão. Lembrando que essa atual gestão, Leonardo Lopes e Yuri Romão, ela se iniciou em 23 de julho, né? Então a gente está aí há pouco mais de 4 meses. Mas a gente não pode estar o tempo todo, né, colocando isso como uma coisa que a gente um empecilho para o crescimento, tá? E ao longo desses 4 meses, além do foco no futebol que a gente deu, obviamente, tivemos aí uma mudança no departamento recentemente, mas a equipe que hoje compõe a atual diretoria executiva do Esporte Clube do Recife, ela está fazendo, né, vários avanços, né? A gente está colocando, ou pelo menos buscando vários novos projetos em que trarão, né, novas fontes de receitas, que trarão um novo modelo de gestão para o clube, né? A gente precisa, isso desde o início, desde a eleição eu dizia, que a gente precisava fazer uma mudança, né, no modelo de gestão, o modelo de gestão que até então, que ainda hoje perdura, diga-se passagem, não cabe mais para um clube da grandeza do esporte, né? A gente precisa ter um clube moderno, seja ele do ponto de vista físico, né, na sua infraestrutura física, mas também do ponto de vista de administrativo, de gestão, né? E isso está sendo feito, isso está sendo buscado. Tive a oportunidade ontem de me reunir com 6 ex-presidentes do clube, um ex-vice-presidente e um ex-presidente de conselho, né? Uma reunião em que foi possível apresentar para eles todos os projetos que a gente tem feito, né, ou pelo menos a gente está elaborando e que a gente está trabalhando arduamente e que irão, né, se tirados todos do papel, irão realmente transformar o esporte. Isso tudo passa também por uma participação importante em algum momento do Conselho Deliberativo do clube, né, já que
Em algum momento a gente vai precisar que eles referendem alguns projetos que tem que passar por eles. Então, tudo isso está sendo feito com um único intuito, né? Resgatar essa hegemonia, né? essa coisa do esporte ser grande, né? Do esporte ser o maior do Nordeste, né? Como a gente sempre gostou de dizer. Dito isso, eu queria dizer a vocês o seguinte: o gosto amargo, né, que ainda insiste em estar nas nossas bocas, ele a partir de amanhã ele já não existe, tá certo? O gosto que vai estar agora é a sede de mudança, a sede de trazer um novo papel para o esporte, um papel de liderança, um papel de protagonismo no futebol nordestino, como ele sempre teve. Obrigado. Presidente Yuri, boa tarde. Boa tarde. Luan Amaral do Leajá. Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do planejamento para a próxima temporada. Desde ontem já se soube que o Sport estava definitivamente na segunda divisão, e eu gostaria de saber em quantos por cento hoje está esse planejamento para a próxima temporada, para a Série B do ano que vem, o que o clube já pensou, falando de tudo, de elenco, desses novos projetos que vão ser apresentados. Eu gostaria de fazer uma pergunta também em relação ao que disse o professor Florentino. Ele falou que, por ele, manteria 80% a 90% do elenco. Eu gostaria de saber se esse também é o pensamento da direção do clube. Com relação ao planejamento, né, o percentual do planejamento, eu diria que a gente tem 50% dele pronto, né? Desde a semana passada, aquilo que não dependia de divisão, ou seja, ou Série A ou Série B, aquilo a gente já começou a avançar. Você está falando em relação ao futebol, não é? Carreiras, junto com o nosso executivo Jorge Andrade, né, já foram conversando e, enfim, analisando contratos, né, quem encerra contrato, quem não encerra, enfim, já está sendo feito esse planejamento. Sexta-feira agora a gente tem uma nova rodada de reuniões, onde a gente vai definir alguns perfis e inclusive o nosso orçamento para 2022. No que diz respeito à questão do professor Florentino, em que ele, eu de fato eu não vi, tá? Mas partindo do pressuposto que você tenha essa informação, ele não, pelo menos comigo, não sei se com Augusto, mas a ideia de que a gente tem uma espinha dorsal, né? A gente tem um elenco, né? Isso vai depender muito dos contratos que hoje estão postos, das vigências, dos valores, e assim que a gente puder ter uma definição do orçamento, a gente vai mostrar para ele e a gente vai conversando, aquelas atletas que realmente couberem dentro desse orçamento, né, e desse planejamento, a gente pode, eu não sei se vai chegar a 80%, pode ser até mais. Presidente Yuri, boa tarde. Gostaria de saber sobre a questão da CNRD. Obrigado. Boa tarde, presidente Yuri, a todos também. O Sport, com a queda de rebaixamento, vai ter uma queda de faturamento notável, que é normal de uma equipe que vai para a Série B. E eu gostaria de saber como é que vocês estão planejando a questão do pagamento da CNRD, já que é uma dívida muito alta e a queda de faturamento é muito grande. Vocês temem alguma punição para a próxima temporada? Bom, eu vou fazer da sua pergunta, eu vou dar duas respostas. Com relação à queda de receita, essa é uma preocupação que eu tenho já há algum tempo, não em relação a esse descenso atual, mas o Sport Clube do Recife ele não pode ficar à mercê de um único contrato de patrocínio, né? Isso é muito ruim. Não é o esporte, é qualquer empresa. Você não pode ter um único contrato que lastreie a sua operação. Então, um dos projetos nossos é exatamente isso. A gente dá ao clube, né, uma sustentabilidade financeira para que, ocorrendo alguma situação como essa atual, que espero que tenha sido a última, não ocorra essa queda vertiginosa de receita, né, que traz muito problema. Em relação à CNRD,
É óbvio que os valores, os montantes, né, que estão postos hoje são montantes bem significativos, tá? O Dr. Rodrigo Guedes tem estado trabalhando nisso de forma muito empenhado, né, de forma muito presente nessa questão, até porque é o maior problema, eu diria, hoje nosso, né, pelo menos no curto prazo. A gente vai dentro das possibilidades e dentro também de uma inovação, eu vou chamar de inovação, a gente tentar buscar recursos para poder não ser punido, tá certo? Como não fomos em outras ocasiões. Mas saibam todos que o empenho para que isso não ocorra, vai ser efetivo, tá? Então a gente está atento, muito atento. Isso provavelmente não vai ocorrer, tá? Mas a gente tem que buscar fontes de receita para poder fazer essas quitações. Presidente, boa tarde Augusto, Rodrigo, todo mundo. Antônio, da Rádio Jornal. A gente teve esse ano, presidente, muito conturbado em termos de gestão e política no esporte, né? Muitos apontam isso como um dos grandes motivos também para o desempenho da Série A ter sido esse rebaixamento que foi consumado ontem. Você falou sobre um novo modelo de gestão, sobre uma nova ideia. Em termos de gestão, com você ou com o Leonardo Lopes como mandatário, qual vai ser a prioridade para 2022? E também a respeito daquela questão dos 30% de salário dos jogadores, né, que eles estavam recebendo 70% no acordo que foi feito. O que é que vai ser feito para honrar esses 30% que acabaram não sendo pagos nesse acordo com o grupo? Como é que esse valor vai ser acertado com eles? Obrigado. Em relação à primeira parte da pergunta, com relação à gestão, quando a gente fala de gestão, é você criar algumas formas, chama de formas modernas, que não são mais nem modernas, né? Ou seja, qualquer empresa, tá certo? Uma empresa com faturamento como o Esporte Clube do Recife não pode ter, você não pode estar gerindo o clube com uma folha de papel e uma caneta, tá certo? Vocês têm sistema, o esporte tem sistemas, tá certo? Tem um sistema top, que a gente não estava sabendo nem usar, certo? Então você tem controles, você tem muitas outras coisas, muitas funcionalidades que precisam ser colocadas, né? E dar ao nosso funcionário, né, ou aos nossos gestores que aqui estão, né, a prerrogativa, né, vamos dizer assim, a caneta para que eles possam gerir as suas áreas, né, com centro de custo, com orçamento, ou seja, não depender, né, de um único funcionário que é o financeiro, ou seja, você para comprar uma fruta ou qualquer coisa, o coitado financeiro ele vai desde a fruta ao material, enfim, de expediente. Então isso precisa, um novo modelo, ou seja, descentralizado, cada um com a sua prerrogativa, tá? Em relação ao pagamento dos 30%, essa reunião de sexta-feira a gente já vai sentar para ver como obter o recurso e fazer a quitação, tá certo? Isso é uma questão que, do ponto de vista pessoal meu, eu não gostaria de virar o ano sem ter uma solução, tá? Isso aí eu gostaria muito de dizer, deixar bem claro, é uma questão pessoal minha, de a gente ir, provavelmente a gente tentar ir a mercado e buscar o recurso para quitar esses débitos, até porque os atletas, é um registro que eu gostaria de fazer, os atletas que estão aí, estão lá no campo agora treinando, esses caras operaram milagre, tá? Eles fizeram a parte deles, não nos deram trabalho, tá aqui Augusto do meu lado, não nos deram trabalho, zero de trabalho, foram compromissados, né? Sentiram a queda, tá? Então assim, a gente tem que ter respeito com essas pessoas também, e eu tenho respeito, a nossa equipe tem respeito, eu não abrirei mão, tá certo? A não ser que realmente não consiga, mas não abrirei mão de fazer a quitação desses valores.
Boa tarde a todos. Yuri, no seu discurso de abertura, você falou sobre subir o patamar do esporte, o patamar que a gestão de vocês encontrou. Dados os problemas, o rebaixamento, a diminuição de receitas, de que forma vocês imaginam, vocês pretendem atingir esse objetivo de aumentar, de melhorar o patamar do esporte? Eu queria até fazer um esclarecimento. Quando a gente fala de subir de patamar, não confundir isso com arrogância, tá, gente? Subir de patamar, assim, melhorar, tá? Porque quando fala assim, parece que a gente... quando a gente fala de subir de patamar, é no sentido de... o esporte é um clube muito grande, né? Tudo aqui é grande, tudo aqui inclusive a vontade de ganhar é grande. E a gente precisa organizar a casa, organizar tanto do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de patrimônio, tá? E também do futebol, tá certo? Organizado isso, obviamente que você vai elevar as possibilidades do clube, tá certo? Seja no futebol, seja nos esportes olímpicos, né? O esporte sempre foi um clube no Nordeste de referência, né? A gente tem um parque olímpico maravilhoso, hoje com problemas estruturais, né? Por falta de investimento. Então, quando a gente quer elevar, quando a gente fala em elevar, não é só a questão de subir para a Série A, não. É melhorar o clube como um todo. Tem o lado social. Como é que você quer ter sócio se você não investe na infraestrutura voltada para o sócio? Tá? Então isso é um reconhecimento de que a gente precisa mudar, tá? De forma muito humilde mesmo. Então não tem arrogância nessa história. Mudar o patamar, mudar a referência, né, da coisa. Boa tarde, Yuri. Boa tarde. Me permita fazer duas perguntas. Se os seus amigos deixarem. Todos permitem? Tranquilo, né? O senhor falou algumas vezes nessa entrevista sobre buscar recursos, né? E sobre a preocupação sua... Se você tiver alguma coisa para emprestar... Rapaz, estou quebrado. E sobre a sua preocupação sobre a condição financeira do esporte. E o esporte colocou nessa Série A pelo menos 3 ativos muito importantes em campo, né? Maílson, Micael e Gustavo. O senhor entende que uma venda de um ou mais de um deles é necessária ou importante para o esporte conseguir minimamente equilibrar essa questão financeira para a próxima temporada? E a segunda pergunta, eu vejo o senhor falando, eu não vejo um presidente temporário, né? Eu vejo um presidente definitivo. Essa impressão que eu tenho realmente ela se configura como verdade? Já existe um entendimento para que o Léo Lopes não volte e que o senhor tenha continuidade à frente do mandato? Respondendo aí a sua pergunta, a temporada, ela de fato trouxe uma evidência, né, em cima de alguns atletas nossos. Você falou 3, mas eu aumentaria esse número aí para pelo menos 5. O que eu já disse e vou repetir, são ativos do clube, né? O clube tem uma situação não muito confortável do ponto de vista financeiro, né? Se aparecer um negócio bom, né, que seja bom para o clube, bom para o atleta e bom para quem está adquirindo, eu acho que não tem por que a gente não fazer, tá certo, essa operação. Agora, daí a dizer que eu vou sair no meio da rua, né, com a plaquinha como aquele negócio lá, vende-se, eu não vou fazer isso. Nem eu, e eu já estou desautorizando meu VP de futebol, né? Eu fico bem com essa placa. Mas assim, lógico, a gente tem uma dificuldade, né? A gente tem uma dificuldade financeira e, se for como qualquer empresa, uma empresa, vocês trabalham em jornais, trabalham na imprensa, quantas vezes a gente não vê um veículo de comunicação vendendo ou se desfazendo de alguma coisa para poder quitar algum débito, enfim, alguma coisa. Talvez a gente precise fazer, mas para fazer a gente vai fazer de forma muito responsável,
tá certo? Que isso é uma característica dessa gestão. Ela não vai fazer nada de forma abrupta e de que não seja responsável e transparente. Não há a menor possibilidade disso acontecer, tá certo? A segunda parte da sua pergunta, ou a segunda pergunta, né, melhor dizendo, com relação à minha interinidade, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o presidente Leonardo Lopes. A gente tinha marcado para conversar ou em dezembro ou em janeiro. E assim que a gente fizer essa conversa, a gente define se eu permaneço mais um tempo, se ele volta. Mas o que é mais importante dizer é o seguinte: desde o do D0 da gestão, né, quando eu assumi como vice-presidente, eu assumi com um papel de cuidar das finanças do clube, né? A responsabilidade era 100% minha. Hoje eu quarteirizei essa responsabilidade com Eleoberto Martorelli, ou mais conhecido como Tota, mas sempre próximo. E se por acaso o Léo voltar, a gente volta para o mesmo local e a gente faz aí, como ele mesmo gostava de dizer, essa cogestão, né? Assim, eu cuidando mais da parte administrativa e financeira e ele mais cuidando mais da parte jurídico e de futebol. Enfim, independentemente de quem seja o comandante, ou eu, ou Léo, ou eu, o importante é que a gestão está aqui, ó. Tem mais gente que não pôde estar aqui agora nessa tarde, mas a gente tem um norte, a gente tem uma diretriz, um objetivo, e esse objetivo independe de quem está à frente. Logicamente, cada um tem seu estilo. Eu tenho o meu estilo, o Léo tem o dele. Então, o que vai mudar é o estilo, mas nunca o objetivo que a gente traçou, que aí o objetivo é da gestão e não do comandante. Presidente Yuri, boa tarde a todos da mesa. Boa tarde. Me chamo Zildo Lopes, da TV Ugido. Presidente, o esporte pretende realizar jogos na Ilha do Retiro já no início da temporada? E se sim, que prazo seria esse para que o esporte estivesse, que a Ilha do Retiro estivesse apta realmente a receber jogos? E já que se abriu um precedente aí, eu vou fazer mais uma pergunta. Após o jogo contra o Flamengo, pretende-se liberar parte do elenco a fim de que eles sejam liberados para férias mais cedo, também para haver um retorno mais cedo? Bom, para a sua primeira pergunta, com relação à questão do estádio da Ilha do Retiro, queria dizer a você assim, a vontade de a gente jogar aqui é enorme, né, por vários motivos. E aí eu vou falar do meu pessoal. Eu frequento o clube desde os 8 anos de idade. Tenho 52, então são 48 anos, são 44 anos, né? Que frequento isso aqui. E eu aprendi a torcer pelo esporte aqui na ilha. Eu vindo com meu irmão mais velho. Então, assim, eu sou um apaixonado por isso aqui. Sou um apaixonado. Óbvio que a gente tem algumas limitações. Ela começa pelas questões financeiras, tá? Então está sendo feito, foi feita, constituída agora uma comissão, né, entre o executivo e o conselho deliberativo, né, para a gente acelerar ver o que é, vamos dizer assim, o que é prioritário para que a gente possa colocar os jogos aqui na ilha. Até onde eu sei, né, tá até Ronaldo ali, até onde eu sei, a gente já para o campeonato pernambucano a gente já vai poder ter essa condição de poder trazer os jogos para cá. Para o brasileiro, né, da Série B ou mesmo Copa do Brasil, eu não saberia dizer, realmente eu não tenho essa resposta para você, eu não tenho essa. Mas a gente deve fazer alguma consulta à CBF com relação à iluminação, tal, que existe uma mudança, né, no coisa. Mas eu posteriormente eu faço questão de te responder, até para você passar aí para a TV. Tá? E sobre a outra pergunta era sobre depois do jogo do Flamengo, se vai liberar atletas. Por uma coincidência, hoje a gente vai definir, depois daqui já tem marcado com Augusto e não liberar atletas, mas a gente vê como é que vai ser o daqui para frente, até porque a gente tem
uma nova determinação, um novo como é que chama? Novo artigo, né? Novo calendário de inscrição de atletas, que isso vai atrapalhar a gente, tá certo? Então, de fato, a gente vai precisar ter alguns atletas com 30 dias de férias para iniciar o ano, tá? Então, a gente vai fazer essa necessariamente, se não fosse isso, talvez a gente não liberasse agora. Até porque tem 2 jogos, e aí por respeito ao torcedor, né? E, enfim, a gente precisa terminar o ano aí de forma altiva, né? Nós não temos condições mais de permanecer na A, mas isso a gente não vai baixar a guarda, não. Isso não faz parte do beabá do esporte, não.